Boa noite a todos. Realmente, as línguas de fogo estão sobre nossas cabeças. Com muita propriedade e felicidade, o Gilson tirou isso lá da Missão dos Espíritas, que foi trazido a todos nós, no Evangelho segundo o Espiritismo, pelo grande discípulo de Paulo, chamava-se Erasto. Então ele nos fala que, conferindo a nós responsabilidade, que as línguas de fogo, a espiritualidade superior, estão sobre nossas cabeças. E diz mais: ide e pregai, até para as pessoas que não queiram nos ouvir. Mas tudo que falarmos, porque a pregação é o falar, é o orientar, é o cuidar, é o abraçar, é o cumprimento de mãos. Isso tudo chama-se a pregação. Porque, em verdade, estamos aqui nesse processo de relacionamento. A vida é sempre um eterno relacionamento. Deus é tão sábio que nos colocou próximos, através da família, da consanguinidade, da sociedade, da comunidade, da nacionalidade. E quando a gente vê um evento desse porte, esse magno evento, chamado Olimpíadas, o Barão de Coubertin, ele já dizia que o importante não é vencer, o importante é competir. É estarmos ali unidos, comungando, não importa a nação que seja. Então, caros irmãos, o Gilson foi muito feliz e nos conferir essa responsabilidade. As línguas de fogo estão sobre nossas cabeças. E a lição de hoje, lida pelo nosso irmão, é muito atual. Muito atual porque estamos realmente numa transição, mas ainda está a viger no nosso planeta muito a questão do ter, em detrimento do ser. Hoje, mais que nunca, é a busca insana, desenfreada, insaciável pelos poderes, pelos valores amoedados, pelos prazeres que isso proporciona. E o que estamos a ver, companheiros? Dissensões, cisâneas, seres humanos destruindo seres humanos. Mas ao lado disso, estamos encontrando aí uma comunidade espírita e também de outros segmentos religiosos muito forte, muito sólido, em que vai proporcionar ao ser humano os avanços necessários neste momento. Aqueles que promoverem o escândalo sofrerão por conta desse escândalo. Nós sabemos que a lei de causa e efeito é infalível. Agora, é interessante analisarmos esta lição que está na carta de Tiago, capítulo 5, versículo 3. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram. A ferrugem. A ferrugem que começa na alma e termina no corpo. Quando lemos a literatura espírita, e André Luiz nos coloca com muita felicidade, ali é um chamamento muito importante, e por isso é importante a leitura e o estudo da doutrina espírita. André Luiz nos fala que nós todos, aqui na Terra, ainda estamos comprimidos por uma massa de oxigênio. Não conseguimos escapar do oxigênio, aliás, ninguém vive sem oxigênio. Mas o oxigênio, nós sabemos que com o tempo, ele se transforma em ozônio, provocando a ferrugem. A ferrugem da alma é esse poder ferruginoso do ter, que é incompatível com o espírito, com a evolução do espírito.
E a ferrugem do corpo ocorre também por conta desse processo dos quais não conseguimos nos livrar. Se a gente for fazer uma representação dessa ferrugem, o que é um processo ferruginoso? É um processo de endurecimento. Tudo que enferruja, endurece. E todos nós enferrujamos fisicamente. O processo de esclerose generalizada nas artérias, no nosso corpo, no coração, no cérebro, é um processo ferruginoso, compatível com o envelhecimento. Então, quando André Luiz pergunta ao mentor por que o Senhor não nos proporcionou e não nos proporciona a absorção de elementos muito mais importantes que o oxigênio. E ele cita o nitrogênio. Aí quando a gente vai estudar a base do corpo é uma base proteica. Todos nós aqui reunidos, cada um tem em torno de 100 mil proteínas. E as doenças são fruto da degeneração proteica. Então, quando estudamos o que é uma proteína, é a reunião de vários aminoácidos em cadeia. Forma um colar de aminoácidos para formar uma proteína. Em toda a proteína nós temos a presença do nitrogênio, que ainda não é adequadamente utilizado por nós. E nem o Senhor nos permite isso. Porque nós estamos numa condição ainda ferruginosa. Agora, com a evolução, como a gente vê Júpiter, por exemplo, que é um planeta gasoso, a absorção será uma coisa natural desse nitrogênio. Ainda não nos cabe. Nós absorvemos um percentual mínimo de nitrogênio. Agora, as plantas têm um princípio vital. Sem as plantas, nós não sobreviveríamos. E a planta tem exatamente, na sua vitalidade, o nitrogênio. Vejam como as árvores duram. São vetustas, são seculares, porque eles fixam os vegetais e as árvores fixam exatamente o princípio vital, que é o nitrogênio. Mas não fiquemos avexados por isso. Isso é uma questão evolutiva. Agora, o que temos que mudar é de dentro para fora. É o espírito que vai mudar para que o corpo mude. Para que a gente reencarne num planeta melhor, como se avizinha, e os espíritos nos mostram, nos apontam, que o planeta Terra será um planeta de regeneração em breve. E quiçá possamos voltar e reencarnar neste planeta. Como espíritos melhores, absorvendo mais nitrogênio, teremos proteínas mais sutis, menos densas, nossa alimentação vai mudar certamente, os princípios vitais serão mais utilizados pelo homem. Emmanuel nos fala sobre isso, que é da terra que sairão os verdadeiros princípios da alimentação do homem, e por aí vai. Agora, enquanto estivermos apegados aos valores materiais, sempre ansiando, esse é o grande problema, porque não é a busca. Todos merecem, todos desejam ter uma condição socioeconômica, financeira um pouco melhor. Faz parte. É impossível a igualdade. Tem que haver um pouco de desigualdade. Eu falei um pouco. Não que estamos a ver. A doutrina espírita é muito clara, mas a gente cada vez deseja mais. E quanto mais desejamos possuir, ter, se apegar, mais ficamos vazios, ocos por dentro. É o chamado vazio existencial. Qual é o limite do que
seja supérfluo e do que seja necessário? É uma pergunta importante. Quando é que podemos fazer essa distinção? Ah, agora isso está ficando supérfluo. Não, mas isso é necessário para mim, de repente não é para ti. É realmente uma avaliação muito delicada. Aí nós vamos recorrer ao Livro dos Espíritos. Uma questão importantíssima para contemplar o nosso tema, já que estamos aqui a falar de riqueza e de pobreza. Na questão 716 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta se a natureza traçou o limite de nossas necessidades. E a resposta dos Espíritos é muito clara, sim. A natureza traçou o limite de nossas necessidades. Mas, sempre aquela vírgulazinha dos Espíritos, mas o homem é insaciável. Olhem só. A palavra insaciável é muito atual, é muito forte. Até nos processos psicopatológicos que estamos a ver. O insaciável é o ansioso. Estamos vivendo hoje momentos e transtornos muito acentuados da ansiedade, que é o mal do mundo moderno. Quando estudamos as psicopatologias, as patologias físicas, nós vamos ver que nos alicerces dessas patologias está a ansiedade. A ansiedade é aquele sofrimento. Porque temos que fazer uma distinção muito clara do que seja uma ansiedade normal, que é um sonho, é um objetivo, que é inerente ao ser humano. E do que seja uma ansiedade patológica, que gera sofrimento, dor, transtornos, sintomas, chamados de sintomas psicossomáticos, doenças, chamadas de psicossomáticas. Hoje o que mais a gente vê é isso. É difícil uma pessoa não ter uma doença psicossomática ou um sintoma psicossomático, principalmente na região abdominal. É uma queixa comum e que desconhecemos a raiz e a causa, quando deveríamos conhecer, que é fruto da nossa insaciabilidade. O ser humano é ansioso, ele está sempre querendo mais. Vocês imaginem um saco sem fundo. Assim, um ansioso, quanto mais ele deseja e tem, menos ele tem, porque se escoa. É um vazio, é uma busca. A criatura não sai dessa insaciabilidade. E interessante, assim, que é exatamente no trato digestivo, onde a gente quer ficar saciado, quer Exatamente. ficar Em plenitude. plenitude. Não vou falar cheio, que é bom. Acho que a gente quer ficar pleno, né? De Barriga cheia. barriga cheia. E uma das compulsões que as pessoas têm é exatamente comer para preencher, fazer uma transferência daquilo que não é comida. Aí sai dessa sensação desejada de plenitude e cai no chamado empachamento. Exatamente. Aí forma gases, má digestão. Geralmente o ansioso é uma criatura rígida. O que ele forma? Cálculos de vesícula. E Desequilíbrio biliar. desequilíbrio biliar. E por aí a gente vai. Aí vem as úlceras pépticas, as úlceras gástricas, vem as gastrites emocionais, porque o indivíduo é insaciável. A natureza traçou o limite de nossas necessidades. Mas o homem é insaciável. E dizem os espíritos, os vícios alteraram a sua constituição. E nós criamos necessidades que não são reais. Está aí a resposta do limite entre o que é supérfluo e o que é necessário. Aí eu pergunto, é necessário ter 4 casas na praia?
É necessário eu ter uma coleção de carros em minha garagem superlotada? A natureza traçou esse limite de você ter 50 carros, 4 carros, 10 carros, pouco importa. Então está aí o limite que gera essa insaciabilidade, que o Gilson foi muito feliz. A gente fica num processo ansioso, perdendo muita energia, porque a ansiedade faz com que a gente perca energia. Energia que se transborda para o corpo, para os músculos, tensões musculares muito comuns, dor de cabeça, enfim, é um quadro polimorfo, quer dizer, de várias formas. E a gente sofre, e aí fica buscando egoisticamente ter mais, ter mais, ter mais. E quando eu escuto essas notícias, que hoje são bilhões em contas particulares, em prejuízo de criaturas que não têm o que comer, realmente a desigualdade está muito profunda, está alarmante. Parece que a criatura é dominada por uma doença de ter, porque ele teme o futuro, de ficar à míngua, quando ele já tem o suficiente para sustentar não sei quantas gerações, ele quer mais, quer mais. E aí vem esse desejo insano, perturbatório, de auto-obsessão, aliada à obsessão, levando a criatura a esses estados lastimáveis, até de indiferença, que dói. Sorrisos de escárnio, como vimos aí recentemente na nossa política brasileira, sorrisos de escárnio. E nós que conhecemos aonde isso vai desaguar, nós temos que orar por essas criaturas. A tristeza, a lei de causa e efeito, que será infalível para essas criaturas. E aí nós não podemos esquecer, talvez, a passagem evangélica do Mestre Jesus mais significativa sobre todos os pontos, sobre todos os ângulos, de análise psicológica, de análise espiritual, do quanto isso ainda é muito atual no nosso planeta, que foi o encontro de Jesus com o jovem rico, aquela passagem do jovem mancebo. Vamos fazer aqui uma pequena passagem sobre esse momento, para que a gente aplique isso no nosso dia a dia, em nossas vidas, no que está acontecendo, nas guerras, porque guerras é obtenção de poder, mais nada. É um sobrepujar o outro, como sempre aconteceu na história da humanidade. As guerras frias, esses processos todos de terrorismo, para que o fundamentalismo prevaleça. Então nós estamos vendo, né, o pipocar desse momento crítico, doloroso, mas necessário. Então o jovem mancebo, querendo adquirir a vida eterna, aproximou-se do Mestre Jesus e lhe perguntou: bom mestre, o que devo fazer para adquirir a vida eterna? Jesus já começa a ensinar ao jovem mancebo, como a todos nós, lição de humildade. Por que me chamais de bom? Bom, só Deus o é. Já nos mostrando nas suas lições, na sua lição, a importância da humildade. O que devo então fazer para adquirir? Para adquirir a vida eterna, você tem que guardar os mandamentos. Mas quais os mandamentos? Perguntou o jovem mancebo. Aí Jesus então dissertou: não furtarás, não matarás, não cobiçarás a mulher do próximo, não darás falso testemunho, honrar o vosso pai e a vossa mãe. Hoje tão
falado isso, né? A desonra de filhos em relação aos pais. Honrar o vosso pai e vossa mãe. Amar o próximo como a ti mesmo. Estão aí os mandamentos. Mas eu já os pratico desde que cheguei à mocidade. O que me falta mais? Aí vem a lição final que praticamente nos coloca nessa situação, testemunhando tudo isso. Porque todos nós, espíritos imperfeitos, estamos inseridos nesse contexto. O que me falta então, já que eu guardo todos esses mandamentos? E Jesus simbolicamente disse, para chegar à perfeição, olha, nós somos seres perfectíveis. Alcançaremos uma condição futura pela nossa evolução de perfeição relativa, porque a absoluta é só o Pai. Chegaremos à condição crística, onde Jesus já se encontra ao lado de outros espíritos, da comunidade dos espíritos puros. Então todos estamos aqui buscando esse aperfeiçoamento. E Jesus foi muito claro com o jovem mancebo. Para atingir a perfeição, vá, venda tudo o que tens, distribua entre os pobres. Olha só que lição. Que tu terás um tesouro no céu. Não é esse tesouro que foi lido, que se enferruja. O vosso tesouro, o vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram. Está lá na carta de Tiago. É o tesouro dos valores plenos. É o tesouro dos valores morais, conquistados com suor, com sacrifício, com processos reencarnatórios, muitas vezes dolorosos, com provas excruciantes, com expiações. É esse o tesouro que estamos a buscar, dentro de uma ansiedade também. Todos aqui têm ânsia de evolução. Mas sabem por quê? Se não houvesse esta ânsia de evolução, nós não nos encaminharíamos à casa do Pai. Há um imã nos atraindo. Nós é que fugimos dessa imantação pelas nossas imperfeições. Mas todos aqui anseiam essa espiritualidade. Todos nós temos essa lei de atração, porque fomos criados pelo Pai. E se fomos criados pelo Pai, em nós estão as leis do Pai, embrionadas, para que nós possamos adubá-la, para que possamos fertilizá-la, para que possamos regá-la com suor, com as lágrimas dos nossos esforços. Então é esse o tesouro. Tu terás um tesouro no céu. Vai, venda e distribua entre os pobres. Não é que a gente tenha que fazer isso, mas aí está a lição fundamental do Cristo. E aí então siga-me. Quando ele falou isso, o jovem mancebo entrou num processo de melancolia, de tristeza, porque ele ainda não estava nesse patamar. Esse patamar de desprendimento, de libertação do seu ego, dos prazeres mundanos, hedonistas. Ele cumpria, guardava os mandamentos, mas faltava esse. E segundo a colocação de Jesus, esse é o mandamento mais complexo que existe, mais difícil, que é o apego. Diversos apegos nós temos. Sofremos pelas perdas, sofremos pelas separações, sofremos pelos distanciamentos, sofremos pelos abandonos, pelas rejeições, sofremos pelas preferências de outrem, para outrem.
não atendendo à nossa exclusividade egóica de ser, tudo tem que girar em torno do meu raio de ação, chamamos isso de controle, que é apego, é posse, é domínio. Isso acontece muito, até nas relações familiares. Torna-se uma doença. Então, quando perdemos algo que imaginamos que seja nosso, oh meu Deus, que sofrimento! Perde um emprego, perde um bem, perde um ente querido. Até aí está tudo bem. E perder valores conquistados nos evos, nas encarnações, aqueles que nós acreditamos que são os verdadeiros. Esse é o grande problema. E como não são verdadeiros, volta e meia, o mundo está nos mostrando algo diferente. Volta e meia, o outro está nos mostrando algo diferente, que não é o que a gente pensa. Como diz o querido Chico Xavier, a vida nem sempre segue o nosso querer, mas ela é perfeita naquilo que tem que ser. Então, quando o nosso querer não é atendido nas nossas expectativas normóticas, tem o sofrimento. Olha a ansiedade aí, mal do mundo moderno, que gera na criatura insegurança, que gera na criatura medo de enfrentar, medo da responsabilidade. E aí vem as enfermidades, como citei aqui no mês passado, o pânico. O pânico é isso. Por isso que a criatura fica dentro de casa, que ali ela está segura, na sua zona de conforto, nos tijolos que ela conhece, na cama que ela conhece, na mãe que é a paparica, no bom sentido, claro. Então ela fica ali, torna-se antissocial, não vai trabalhar, é despedida, mas fica na zona de conforto que ainda melhor lhe aprova. E a ansiedade ela vai tomando corpo. Mas os processos obsessivos que acontecem nesses casos, vem aí as doenças. Por que o câncer hoje é a doença que está aí, junto com as doenças cardiovasculares, ponteando, capitaneando no nosso órgão? Por isso. Então é o processo da ansiedade. Mas, caros irmãos, ainda é uma necessidade para todos nós. Então o jovem mancebo se entristeceu, caiu em melancolia. Sim, ficou depressivo, porque largar os seus bens, largar suas crenças, largar seus valores, como isso é complicado para a gente. E aí o que Jesus disse? Que é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico adentrar o reino dos céus. É muito difícil um rico adentrar o reino dos céus. Mas é esse o rico. É o jovem mancebo. É o rico que sofre com as perdas. É o rico apegado. É aquele agarrado aos seus bens, como é agarrado aos seus entes queridos, como é agarrado aos amigos, como é agarrado às suas crenças, seus valores. Não é que sejamos indiferentes. O amor liberta. O amor acredita, o amor confia, o amor respeita, o amor não prende. O nosso amor é de prisão ainda, caros irmãos. A doutrina é para isso, para que a gente entenda e comece a trabalhar. Senão vai virar o apego do desapego. Interessante, doutor Zé Henrique, que não é só o rico, não. É o pobre que tem aquele sabiá na gaiola da Embaúba também. Metaforicamente, a gente fala do rico porque o rico tem mais bens para se apegar, né? Pobrezinho, como você falou, coitadinha, só o sabiá naquela gaiola. Ou chinelo roto. Não é? Mas também tem seus apegos. Tem seus apegos, não é? Porque dá a impressão que a gente está falando assim só dos ricos, mas tem uma coisa aí
mais. Não, com certeza. Sério, é isso. Mas aí vamos à questão 814, para dar continuidade ao que você falou. Por que Deus concedeu para uns a riqueza e para outros a pobreza, a miserabilidade? Qual a razão de Deus ter concedido, né, situações sociais, econômicas tão díspares? Reencarnar nos Estados Unidos, filho de Michael Jordan, ou então aquele boxer aí que ganhou milhões numa luta. Vamos falar no Trump, que dá mais moda. Assim. Quem? Trump. O Trump. Então. Agora, aquele que reencarna na África, na miséria, na fome, na guerra, nas doenças sexualmente transmissíveis, na AIDS, que hoje não se fala tanto, que continua se disseminando na população mundial. Por que Deus concedeu para uns situações, né, de prazeres embriagantes e para outros a penúria? E os Espíritos responderam: para nos experimentar. Para que todos nós sejamos experimentados. Hoje estamos, talvez, melhores. Amanhã podemos nascer na penúria. E vice-versa. E aí? Como é que os Espíritos terminam essa questão? Eles foram muito claros. Nós escolhemos as provas. Aí que está. Por isso o título da nossa apresentação: a ansiedade e a resignação na riqueza e na pobreza. O rico com a sua ansiedade, embora o pobre também tenha, mas o pobre tem que ser mais resignado diante das suas dificuldades sociais e econômicas. Agora, quem escolhe isso? Não é Deus. Deus proporciona, porque todos nós temos um livre-arbítrio e fazemos nossas escolhas. Vamos para uma outra questão do Livro dos Espíritos, 258, que está ligada a essa questão 814. Allan Kardec pergunta se o espírito sabe que lhe sucederá na vida terrena, ou seja, na sua encarnação. E os espíritos respondem: sabem sim. Ele mesmo escolhe o gênero de provas que irá passar. E nisso consiste o seu livre-arbítrio. Agora, temos que entender que a doutrina é muito vasta em suas explicações. Não é que eu fui rico ou um mal rico em vida passada, é que eu tenho a obrigação de renascer pobre e vice-versa. Se eu fui um pobre não resignado diante das minhas dificuldades, né? Se eu não fui resignado, vou ter que reencarnar rico? Não. Pelo contrário, nós repetimos comportamentos. Repetimos pobre. Sem dúvida. Se nós não aproveitamos a reencarnação como uma verdadeira lição, nós retornamos em condições até piores. Até porque é um padrão. Olha como Deus, a equipe espiritual, Jesus, respeita a escolha. Claro que chega uma hora ele vai encostar o dedinho assim: meu amigo, isso agora tem que mudar, viu? O tempo está acabando. O tempo está acabando. Seu padrão já está cansativo, já está ferruginoso. Porque é uma tendência normal a gente repetir comportamentos. Vocês sabem por quê? Olha aí. Porque somos apegados. Mas como apegado à dor? Sim. Aí que está o grande problema. Uma vez eu escutei isso de uma paciente minha, na época que eu fazia terapia, que, sinceramente, eu fiquei perplexo. Ela virou para mim e falou: doutor, eu vim aqui, mas sabe de uma coisa? Eu não quero sair do pânico, não. Eu me acostumei a ter pânico. Falei: pode ir embora. Curado. Vai embora. Porque ela prefere estar no pânico do que enfrentar uma realidade de mudança, pelo apego. Então reencarnamos com os mesmos apegos.
Claro que cada situação é uma situação. Tem espíritos que fizeram mau uso da riqueza que vão reencarnar como pobres. Tem espíritos que fizeram mau uso da pobreza, vão reencarnar como ricos e vão fazer mau uso da riqueza. Até despertar, tem que haver um clique. E esse clique é a dor, é o sofrimento, é o amadurecimento do espírito, é o esclarecimento do espírito. É o espírito que vem para a casa espírita, que beleza. E torna-se espírita, porque aqui trabalhamos com convicções. Essa é a grande realidade. As convicções. Porque a doutrina espírita é racional. Ela é lógica, ela é óbvia. Não existem fantasias. Nós vamos nas raízes. Quem não quer seguir a doutrina espírita, quem não quer se aprofundar em suas raízes, quem não quer ser um missionário de si mesmo, vai se retirar. Como a gente vê companheiros, né? O Bruno Calderaro, meu amigo, lá da Associação Espírita Fraternal, diz que é muito comum um balão japonês. Pega fogo, sobe rápido, mas cai rápido. É aquele que chega na casa espírita, quer fazer isso, quer fazer aquilo, quer doar, quer ajudar o abrigo, quer ajudar o gel, quer ajudar não sei o quê, fica um mês, depois vai embora. Porque na hora de ter que assumir responsabilidades, a criatura não fica na doutrina se ela não se modificar. Eu tenho certeza disso. Você não tem disso? Certeza? E tem uma coisa que o senhor, como terapeuta, deve ter visto muito, que é a repetição de padrão, que a pessoa chega lá e diz assim, mas era uma coisa horrível, era um homem assim, era uma mulher assim, e agora, como é que você está agora? E agora eu estou com fulano, o Beltrano, que é uma maravilha. Você vai fazer uma análise, é igualzinho ao outro. Arranjou uma mulher igualzinha a outra. Arranjou um marido igualzinho. É repetição do padrão, né? Exatamente. Essa acomodação, né? Já conhece? Ficou na zona de conforto. É, mais do que na zona de conforto, né? É o condicionamento. Isso é muito comum. Né? Porque nós somos seres condicionados. Nós temos o condicionamento, o reflexo condicionado e incondicionado. Ou seja, nós temos algo incondicionado. Pavlov estudou isso de uma outra forma, uma forma materialista. Mas o que são nossos reflexos incondicionados? Quer dizer, aqueles que a gente não retém, que a gente não consegue deter, que vem aquele pensamento abrupto, que faz com que a gente tome uma decisão depois de a gente se arrepende. Aqueles sentimentos que brotam mediante uma injustiça, se foi com a gente é a mágoa, se foi com outro que a gente gosta é uma raiva. O que é um reflexo incondicionado? É aquilo que foi condicionado. O que nós condicionamos, Pavlov não teve essa visão, fez aquele teste com o cachorro, mostrando que se condiciona um animal, nós condicionamos isso em outras vidas. Foi o que o Gilson falou, mas não é que é uma coisa pensada, não é uma coisa premeditada, é uma coisa acontecida, porque está em nós. É uma das frases mais brilhantes de Paulo, o apóstolo. Tal a profundidade psicológica do que ele nos deixou. O bem que eu quero fazer, eu não faço. No entanto, o mal que eu não quero fazer, este eu faço. Quer dizer, está condicionado. Agora, vamos entender. Está condicionado. Condicionamos-nos em vida passada. É algo incondicionado. Até no corpo. Até no corpo. O que é o sistema nervoso autônomo? Simpático e parasimpático. E simpático não tem nada. Exatamente o que está no espírito que chega ao corpo sem passar pela nossa tela da consciência. Só vamos sentir quando sentirmos a dor, ou desconforto, ou enjoo, tudo que ele explicou aqui no abdômen. E aí nós temos que trabalhar e entender
a razão da doença, por isso que a doença é um caminho. Então isso foi condicionado em vida passada. É muito comum determinadas dores terem sido traumas em vida passada. Eu já passei por isso, eu acho que eu já contei isso aqui. Num hotel no Rio Grande do Sul, eu fui para um congresso espírita, que eu seria um dos oradores. Eu estava deitado com a minha esposa, aliás, ela estava à mesa escrevendo e eu tirei um cochilo. Nisso eu vi uma lança penetrando numa área muito sensível do corpo. A área baixa do corpo. Como se fosse uma empalação. Eu dei um grito, mas um grito, que eu acordei o hotel todo. Minha esposa depois falou, doutor, meu amor, você acordou o hotel todo. O que é isso, gente? Certamente isso eu passei. Eu tive essa experiência em vida passada, onde eu fui torturado, provavelmente, porque devo ter torturado também muita gente. Então isso ainda está na memória perispirítica, a memória do corpo, nas minhas células, que afloraram no momento do alívio da tensão, né? Quando o espírito se desacopla do corpo, a semi-libertação do perispírito, e que nós vamos travar contato com o passado. Por isso que nós sonhamos coisas que nós não conseguimos identificar, com pessoas que nunca vimos. Então, se a gente não entender a reencarnação, fica muito difícil. Ou seja, nos condicionamos. E aí isso vem de uma forma naturalmente necessária para tentarmos entender o que acontece conosco. Para quê, gente? Para nos recondicionarmos. Essa é a proposta da vida. Joana chama de desimpregnação. Ou seja, aquilo que foi condicionado vem na mente consciente para que a gente entenda, compreenda e modifique o que foi condicionado no passado. Seja desprogramado. Exatamente, desprogramar ou descondicionar, ou desimpregnar, são apenas sinônimos. Isso tem uma explicação muito bonita na literatura do professor Jorge Andréa dos Santos, esse grande psiquiatra, que vai completar agora, dia 10 de agosto, 100 anos de idade. E eu vou estar lá, fui escolhido orador para fazer a prévia, 10 minutinhos, depois o Divaldo Pereira Franco vai fazer uma palestra comemorativa a esse grande ícone da doutrina espírita. Então ele tem uma explicação na sua literatura muito linda, daqueles núcleos que são atraídos pelo nosso inconsciente, daquilo que praticamos aqui, para que se unam, tomam o corpo e venham à tela consciencial para que a gente resolva. Porque a nossa meta aqui é recondicionar ou reprogramar as mudanças que nos cabem. Essa é a grande proposta maravilhosa. E mais, isso vem em dose homeopática, senão nós não suportaríamos e sucumbiríamos diante das provas árduas. As pequenas provas nós já sucumbimos. Imaginem as grandes provas. Então Deus é tão maravilhoso que nos dá um processo de adaptação energética, modelagem energética, para o que chegar à mente consciente seja passível de resolução. Então não temos desculpas. Eu não consigo. Querer é poder, sim, dentro desse aspecto. Nós podemos fazer muito mais coisas. Jesus já nos disse isso. Vocês podem fazer muito mais coisas do que eu faço, para nos mostrar o poder que nós temos dentro de nós. E aí isso tudo alimentado pela fé, pela razão, pelo bom senso. Então essa lição, caros companheiros, de Jesus é muito clara diante dessa ansiedade tresloucada que nós estamos enfrentando hoje aqui no planeta, promovendo desigualdades profundas. Eu fico imaginando, já diz aquele velho ditado, né? Caixão não traz gaveta. Como é que
vão ser esses espíritos ao desencarnarem? Apegados à matéria, aos prazeres que eles colocaram em prática aqui, exacerbados, os vícios, que, como dizem os espíritos, alteram nossa constituição. E passamos a criar necessidades que não são reais. E quando falamos de vícios, queridos companheiros, não são só os vícios corriqueiros, tabagismo, etilismo, toxicomania, não. São os vícios morais do nosso ego doente, rígido, intransigente. O nosso querido Lao Tse, ele tem uma frase, Lao Tse, ele criou o taoísmo, que é uma religião oriental, né? Então ele nos diz que se nós estamos deprimidos, é porque estamos fixados no passado. Se nós estamos ansiosos, é porque estamos fixados no futuro. E se nós estivermos em paz, estamos fixados no presente. Olha que lição, né? E o ser humano, ele está no passado, pela culpa, pela mágoa, aquilo que a gente não esquece, que a gente guarda, os melindres, os ressentimentos. Isso a gente não esquece. Então ficamos presos a um passado que já se foi. O nome já está dizendo, passado. E como esse passado não foi resolvido, a gente teme o futuro. Através da ansiedade, da insegurança, do medo. Exatamente, é o passado inserido, incorporado no futuro. Será que eu vou falhar como eu falhei? Será que eu vou fracassar como eu fracassei? Será que eu não serei amado como eu não fui amado? Olha só como isso é frequente, né, em nossas mentes. Será que eu serei abandonado como eu já fui abandonado? Será que eu serei rejeitado pela minha mãe como eu já fui rejeitado? E nós estamos falando de vida atual. Se englobar a vida passada, aí é uma festa. Então a gente vive nesse estado de ansiedade. Será que eu vou perder o meu emprego? Porque certamente eu já perdi. Será que eu vou passar fome? Porque no meu inconsciente eu já passei fome. Aí eu me torno o quê? Avaro. E Jesus foi muito claro: preservai-vos da avareza. E não precisa ser rico para ser avaro. Não é verdade? Basta ter uma gaiola de pau. Basta ter uma gaiolinha, né? Às vezes é um miquinho que está lá dentro. Serelepe. E Jesus foi muito claro. Uma outra passagem. Jesus nos diz: por que nos inquietamos com o futuro? Olha só. O homem insaciável, o homem ansioso, o homem preocupado, o homem inquieto. Não vos inquietais com amanhã, nos fala o Mestre Jesus. Porque estamos sempre a perguntar: o que comeremos, o que beberemos, o de que vestiremos? Olhai, observai os pássaros do céu alimentados pelo Pai. Por isso, porque a gente está sempre naquela ansiedade de não passar fome. De repente passamos em vida passada. Ou vamos achar que vai faltar alguma coisa. Então criou-se exatamente esse castelo de preocupações, tipo: eu tenho 4 filhos, tenho que, antes de desencarnar, comprar uma casa para cada filho. Ou um carro para cada filho. E passa a vida, né, nessa sofreguidão. Trabalha para ter mais dinheiro, melhorar sua conta bancária, e passa pela vida e não vive. Aí ele casa com uma e ainda tem que dividir com a outra. Não separa. Agora temos leis, né? Pois é, já pensou? Não precisa nem casar, Como ele vive insatisfeito, ansioso, ele torna-se uma pessoa irritável.
E aí vai haver a separação, aí começa a pagar pensão realmente para outro. Não, dividir a casa. E por aí vai, né? Então a vida vira um inferno. É verdade. Por quê? Porque faltou exatamente essa paz de viver o aqui e agora, de viver os momentos tão nobres como estamos aqui vivendo, compartilhando, nos despreocupando. Por que que nós não exercemos tudo isso lá fora? Cai no dia a dia, tudo que se aprendeu na casa espírita, como dizia o meu falecido pai, é ouvidos de mercador, entra por um ouvido e sai pelo outro. Não retemos nada. Por quê? Por isso a constância, a mudança de oradores, novas lições, e daí, meus queridos irmãos, a importância de aqui estarmos. Como somos atendidos, como somos tratados, como energias nos são inoculadas pelos espíritos que estão aqui ávidos. Muitos aqui são tratados, muitos aqui chegam com sintomas ou pródromos de uma doença. Pródromos quer dizer início de uma doença, às vezes um discreto mal-estar, e saem daqui recuperados. Uma gripe que poderia advir e não veio, uma doença. Por isso eu bato sempre nesta tecla: quantos deixam de vir para ver novela, para ver o futebol? Porque o Flamengo está jogando, podia não vir hoje. Podia estar em casa, torcendo. Ô Gilson, olha só, hoje eu tenho um compromisso muito sério. Não vou dizer para ele que é jogo do Flamengo. Arrume outro orador. Né, Gilson? Eu ia ficar em casa. Por isso que eu passei a reunião para segunda e não para quarta. Só que ele deu azar, porque passou a reunião para segunda, agora vai ter futebol segunda-feira também. As Olimpíadas aí. Não, não é Olimpíada não, Campeonato Brasileiro. É. Toda segunda-feira vai ter um joguinho. E o Flamengo está jogando na segunda. O Flamengo está jogando na segunda. Hoje, né? E a segunda é do Vasco mesmo. Então, deixando a brincadeira de lado, é essa importância, queridos irmãos, de aqui estar. Reunidos, tratados. Nós não temos ideia do quanto somos assistidos, do quanto aqui estamos absorvendo os ensinamentos que são aqui trazidos. Então, carecemos sim, aqui a Casa Espírita é um hospital. Aqui é uma escola. Aqui é uma oficina de trabalho. E aqui também é um cárcere, no bom sentido. Ficamos aprisionados aqui a essas ideias tão fantásticas e maravilhosas que a doutrina nos proporciona. Então, caros irmãos, a riqueza e a pobreza. Deus nos conferiu essas possibilidades para que possamos ser experimentados, para que trabalhemos as nossas virtudes morais. O rico, trabalhar a sua ansiedade, a sua insegurança, o seu fascínio pela supremacia do poder, do dinheiro. O rico, que pode utilizar a sua riqueza para finalidades nobres, no desenvolvimento da ciência, porque isso é muito importante, na ajuda ao próximo, porque aí a caridade também vai se instaurar. Nação ajudando nação e não massacrando nações. Por isso a riqueza, porque ela é um grande elemento, dizem os espíritos, de elevação intelectual para depois ser de elevação moral. E o pobre, o menos favorecido, trabalhar o que ele nunca teve. A paciência, a tolerância, a vida não termina aqui, a resignação. Então tudo em verdade se volta ao desenvolvimento de virtudes, que é o que nos cabe nessa existência, nessa proposta encarnatória. Abençoada. Obrigado, meu Pai,
pela vida. Obrigado, meu Pai, pelos ensinamentos. Obrigado, meu Pai, pela oportunidade. Obrigado, meu Pai, pela imortalidade. Obrigado, meu Pai, pelo amor que pulsa dentro de mim, que eu preciso encontrar. Porque é o amor que norteia a vida. É o amor que alimenta os filhos do Pai no seu caminho evolutivo. Ó Jesus, obrigado por deixar em todos nós esta frase significativa e profunda. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Obrigado, meu Pai. Obrigado por ser seu filho. Obrigado por saber que um dia eu poderei dizer: Pai, eu e tu somos um. E ninguém vai a ti a não ser por mim. Enquanto eu estiver no mundo, eu serei a luz do mundo. Obrigado, meu Pai. Graças a Deus. Agradecemos a presença do nosso amigo. E por isso que a gente diz que toda semana a gente tem que vir aqui e aprender essas lições.